A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 41. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Então aqui parece que tem um trocadilho, né? Viu um cego. Um cego não vê. Então Jesus caminhando viu um cego de nascença. Então Jesus vê, Jesus observa, Jesus está atento e viu um cego de nascença. 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Aqui temos uma questão teológica muito importante, que é a questão do pecado. E a questão do pecado tem várias interpretações. Jesus está dizendo, ó, nem ele pecou, nem os pais dele. Então, existem situações em que as pessoas pecam e existem situações em que os pais das pessoas pecam. Então, a pergunta dos discípulos, ela era coerente, concernente com o que eles já haviam estudado. E nós que estudamos o Pentateuco juntos, sabemos que há maldições, que há questões hereditárias, que tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual. E neste caso, Jesus diz, nem ele pecou e nem os pais dele. Por quê? Porque há uma questão no pecado muito individual. Cada caso é um caso. Nem sempre é igual. Depende. A Bíblia diz que o pecado leva à morte, que o salário do pecado é a morte, que o pecado faz separação, que se a gente peca, a gente está sujeito à ira de Deus. Nos tornamos alvo, objeto da ira de Deus. Então é neste contexto que os discípulos perguntaram. Ele nasceu cego, né? Então, como que se ele nasceu cego, ele teria pecado? O que se pensa? Ah, se ele nasceu cego, os pais pecaram e a criança foi castigada. Houve uma maldição na criança. Por isso ela nasceu cega. E Jesus está dizendo, não é bem assim. Depende. Nem sempre. Porque, nesse caso, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No capítulo de ontem, a gente viu Jesus falando novamente sobre a luz do mundo. E qual era o foco? Pecado da mulher adúltera ou da mulher pega em flagrante adultério. Aqui Jesus continua sendo a luz do mundo, mas para um cego de nascença que não pecou e nem que seus pais pecaram. Jesus é a luz do mundo que ilumina os nossos caminhos. Então, diante de um cego, o que ele mais quer? Ver a luz. Ter seus olhos abertos. E quantos cegos Jesus curou? Muitos cegos Jesus curou. Porque a cegueira física simboliza, aponta para nós sobre a cegueira espiritual. Quando a gente não vê a luz de Jesus, nós somos cegos espiritualmente. Então é muito simbólico todas as curas que o Senhor Jesus fez de cegos, de paralíticos, de surdos, de coxos, né? Ressuscitar mortos. Por quê? Porque nós, nos nossos pecados, estamos cegos, estamos surdos. O que é o coxo? É o que caminha e tropeça e cai, não consegue ir muito longe,
O que é o paralítico que não sai do lugar? Então tudo isso são curas físicas, sim, mas são também simbologias espirituais do lugar da onde Jesus nos tira quando nos salva. 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Tem que parar aqui. Ele fez lama ou barro, né? Não sei como é que tá na tua tradução. Mas o que acontece? Ele nasceu cego. Então presta bem atenção nisso. Ele nasceu cego. Então a sua criação, sua formação, o seu nascimento, o seu início, a sua origem, o seu princípio é cego, cegueira, tá? Untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Eu falei para vocês que os diálogos no Evangelho de João são preciosos. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a apresentação do processo de cura que o Senhor Jesus usou para curar este cego de nascença. Ele fez lodo, ele fez lama, ele fez barro, não sei como está na tua tradução. E isso lembra o Gênesis, a criação do ser humano. O barro, o pó da terra. Então, assim como eu falei para vocês que Jesus escrevia com o dedo, aqui ele está recriando. E olha o que ele faz. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva. Cuspir, né? O cuspe, a saliva, é a palavra de Deus. Tu consegue entender que tudo se explica e tudo se encaixa? É como se ele tivesse feito de novo. Só que de outro jeito. Porque sim, Jesus é Deus e estava com Deus na criação. E agora ele está criando. Sabe o vinho novo? Sabe o rebento novo? O galho verdinho? Jesus. E o que ele está mostrando aqui? O que Paulo se dedica muito a explicar teologicamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça. Ele era cego de nascença. E ele teve a graça de encontrar o Senhor Jesus. Na verdade, né? Jesus que viu o cego. Foi o que a gente começou lendo. Ele curou o cego. A soberania de Deus. A glória de Deus. A providência divina. As misericórdias de Deus. Esse cego de nascença foi curado pela graça, pela própria graça. Foi curado pelo amor, pelo próprio amor. Tu conseguiu entender? Jesus curou o cego de nascença com barro. Ele recriou. E não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que em Cristo nós somos nova criatura, nova criação, que nós somos revestidos de um novo homem. Nós não temos que nascer de novo. É isso. Quando tu encontras Jesus,
zera, começa tudo de novo, uma nova vida. Tu passa a andar em novidade de vida. É isso que se chama a graça de Deus, a atuação do Senhor Jesus nas nossas vidas, assim como neste cego. 13. Levaram aos fariseus aquele que era cego. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. A parte mais importante eu pulei. Ele não era mais cego, ele está curado. Então, levaram aos fariseus aquele que antes era cego. O que vocês acham que vai acontecer quando os fariseus aparecem na história? O que tu acha? E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Aí a gente tem que falar misericórdia, né? Os fariseus não estavam nem aí que aquele homem tinha nascido cego, que nunca tinha visto a luz. Sabe com o que eles estavam preocupados? Era sábado. Era sábado. E Jesus havia feito lama. E fazer lama, misturar a terra com água, lembrava arar a terra, molhar a terra, ou amassar, sovar, fazer massa, que significava o pão, né? Então, eram atividades estritamente proibidas no sábado. Tu não podia fazer lama, tu não podia cuspir na terra e fazer lama com a saliva, tu não podia untar os olhos do cego, como o Senhor Jesus fez, porque era sábado. 15. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou curado. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. O que me choca, eu não sei a vocês, mas é a insensibilidade, a falta de misericórdia, de empatia, de humanidade com o ser humano, né? Assim como o semelhante. Ele era cego e agora ele está vendo. Mas isso para eles não importa. Sabe o que importa? Sábado. Fizeram isso no sábado. Jesus não... O que ele está dizendo? Ó, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Então, se Jesus fosse de Deus, ele ia guardar o sábado. Não, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é que instituiu o sábado para descanso. Só que ninguém consegue descanso sem Jesus. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso repouso. Jesus é o nosso lugar seguro, refúgio. Ele está me lembrando do Salmo 23. Sabe o pasto verdejante? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então tu vai ter sábado, tu vai encontrar descanso em Jesus. E eles dizem que Jesus não era de Deus, porque ele não guardava o sábado. Mas aí houve mais uma discussão, porque vocês podem ver que quando as pessoas estão erradas, não estão com Deus, com a verdade, elas não estão em paz. E aí vira e mexe da briga, da discussão, né? Conflito, debate. Pode ver, ó, já houve divisão entre eles. 17. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Eles perguntaram: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego?
Como é que agora ele está vendo? Tu está vendo a situação? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então, pais que veem seu filho cego deixar de ser cego estão apavorados, estão com medo dos judeus e por isso não contam, não explicam, não detalham, porque temem serem expulsos da sinagoga. Então, de novo, o problema da religião, tu te torna escravo da religião, prisioneiro da religião. Vai ser expulso da sinagoga. Tu vai ser maltratado, tu vai ser perseguido. Então é melhor ficar de boca fechada, né? E aí eles jogam a bola pro filho. Ele já tem idade, ele que explique, vamos dizer assim. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Aquilo que eu falo para vocês, eu leio do outro jeito. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Isso aqui é muito forte, muito importante para nós. Nós éramos cegos. E depois que encontramos a luz do mundo, que é Jesus, nós passamos a ver. Então, ele era cego e agora ele vê. Essa história de Jesus ser pecador porque não guarda o sábado, para ele não importava. O que importava para ele? Que ele nunca tinha visto a luz. E ele agora via. Ele era cego e agora ele vê. 26. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Esse cego não era fácil, né? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então eles insultaram, humilharam, né, o cego. Tipo, botaram o cego no seu lugar. Lembra que o cego era mendigo? Porque o que ele ia fazer se ele era cego? Não podia trabalhar, não podia ter uma família. Já era maior, né, de idade. Seus pais não podiam sustentar, então ele mendigava, pedia esmola. Então, a gente vê que aqui os fariseus humilharam o ex-cego, né? O insultaram. E aí tu pensa, isso é coisa de um homem de Deus? Tu tem alguma dúvida que os fariseus eram tudo o que o Senhor Jesus falava? Raça de víboras, sepulcros caiados, coavam mosquitos e engoliam camelos? 30. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende.
Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Então o que acontece? Este ex-cego era muito corajoso, tinha muita certeza, convicção, né, da cura maravilhosa que ele tinha recebido, de que isso vinha de Deus. E ele, como cego de nascença, talvez já tivesse se conformado, né? E ele dá aqui para nós também uma explicação doutrinária. Porque ele diz, ó, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso que o Senhor Jesus vem. Tu tem que ter fé, tu tem que temer a Deus, tu tem que buscar a Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus e o seu reino. Buscai a Deus enquanto está perto. Temer a Deus. Agora, se tu vive a tua vida de costas para Deus, se tu não atende, não atina, não ouve, não leva a sério a palavra de Deus, é porque tu também não leva a sério a Deus. Deus atende quem teme, quem obedece, quem ama, quem busca, quem pratica a sua vontade. A gente viu no Evangelho de Mateus, e eu sempre complemento com o de Lucas, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, né? Vocês são pais e sabem dar boas dádivas para os filhos de vocês. Se tu pediu pão, Deus não vai te dar uma pedra. Tu pediu peixe, Ele não vai te dar uma cobra, uma serpente. Tu pediu ovo, Ele não vai te dar um escorpião. Então, Deus atende, Deus ouve a oração, Deus se inclina. Ele tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, das suas filhas, daqueles que temem o seu nome, daqueles que guardam a sua palavra. E aí o que acontece? O ex-cego dá nos dedos dos fariseus e eles o expulsam. Porque sim, né? Não tinha argumentos. 35. A chuva aumentou, vou falar mais alto. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto. Olha que coisa mais linda isso. A tua primeira visão fui eu. Porque Jesus fez, né? E os olhos dele se abriram. Quem ele viu? Jesus. Você já o tem visto. E é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. Então, tudo que o cego, o ex-cego, o cego curado fez e falou, a veemência, o testemunho, a firmeza, faz com que Jesus pergunte: você crê no Filho do Homem? Tipo, tu esperava o Messias? Tu conhecia a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele era cego, mas ele podia ouvir. Então Jesus pergunta: tu crê no Filho do Homem? E ele diz: eu creio. Então, de novo, há um espaço para a resposta pessoal, para a escolha, para o livre-arbítrio, para o teu posicionamento. Tu tem que te colocar, tu tem que dizer: eu quero, eu creio. Eu creio, Senhor. E o adorou. Então, o cego curado creu e adorou. Então, na sequência de crer, é adorar, é louvar,
é amar a Deus, a Jesus, a sua palavra, é continuar, é permanecer, é ficar, né, junto, seguindo os passos. Então ele adorou ao Senhor. 39. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí tu vai dizer, bah, não entendi nada. No outro capítulo, Jesus disse que não julga ninguém. Sim, mas ele traz a espada. Consegue entender? O cego se converte. O ex-cego, o cego curado se converte. Os que não se convertem, os que não creem, já estão condenados. É nesse sentido. Tu tá diante da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. Se tu escolhe a morte, tu já está condenado. Mas tu fez a tua escolha. Então, Jesus se coloca, se apresenta. E é tu que escolhe. Ele veio para os seus, para os que eram seus. E os seus o rejeitaram. Então, sempre há um espaço para rejeição, para recusa. Para, não, bem capaz, não quero, entendeu? Então, neste exercício da liberdade, do livre-arbítrio, é juízo, é condenação. É como o bom perfume de Cristo. Para os que se salvam, é um bom perfume. Para os que se perdem, para os que rejeitam, é cheiro de morte. Por isso, juízo. 40. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Ai, ai, ai. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo um trocadilho, ele está fazendo uma... Como é que eu posso dizer? Uma comparação, mas não era bem essa palavra. Ele está dizendo assim, ó, tu é cego porque tu não vê, mas tu tá salvo. Salvo. Então a luz brilhou para ti. Os outros, eles veem do ponto de vista natural, mas são cegos, porque a luz não brilhou, porque eles estão em trevas. Eles são ignorantes, eles ignoram. Eles rejeitaram a salvação. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então é a mesma coisa, eles se consideravam sábios, religiosos, entendidos, superiores. Mas na verdade eles eram cegos. E Jesus disse, cegos, guias de outros cegos. Se ambos caírem no buraco, ninguém vai poder salvar, porque era um cego guiando outro cego, e ambos vão cair no buraco. 41. Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O que acontece aqui? A arrogância, a soberba, a altivez, a autossuficiência, aquela certeza de que está tudo bem. Sabe a falsa prosperidade? O orgulho precede a queda, a soberba a ruína. Então os religiosos, eles acreditavam que estava tudo certo com eles. Eram sãos. Só que eles estavam indo para o inferno. Eles não entravam e não deixavam os outros entrar. É isso que Jesus está falando. Como eles dizem que eles veem, o pecado deles continua. O que o cego disse que é tão lindo? Eu era cego e agora eu vejo. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Eu preciso olhar para mim e ver a minha condição miserável e infeliz de pecador. De reconhecer a necessidade de um Salvador. De receber perdão, de receber graça, salvação. Se eu acho que está tudo bem, se eu acho que eu estou enxergando tudo bem, como que eu vou receber a luz?
Como que eu vou receber perdão? Como que eu vou receber salvação? Então Jesus está dizendo, ó, essa arrogância que faz eles acharem que eles estão certos. E é isso que invalida as obras de Deus, o agir de Deus, a fé em Deus. Porque tu tem que te humilhar, tu tem que te quebrantar para poder encontrar Deus. Tu tem que tirar esse rei, que é o teu eu, do trono. Levar esse eu para a cruz e trazer, receber, encontrar, aceitar o Senhor Jesus, que saiu da cruz, que ressuscitou, né, para reinar. Então, é essa simbologia. Estar doente para receber a cura. Se está curado, está são, não precisa de nada. Então não encontra a salvação. Se tu acha que tu vê, tu não precisa da luz. Não precisa de Jesus.